Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Sejam bem-vindos ao encontro da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. Nós estamos virtualmente transmitindo nossas atividades, já fazem mais de 100 dias que isso está acontecendo por causa da pandemia, por causa do contágio do Covid-19, mas nós temos tido a experiência da comunhão com Deus, uma comunhão virtual, porém real. E eu espero que a palavra de Deus esteja prosperando na sua vida através dos devocionais que você tem feito aí, sozinho, sozinha, ou então com a sua família, com as pessoas com quem você convive. Te convido então a ter hoje uma experiência abençoada de louvor, de adoração, de devoção coletiva. Vamos fazer isso, abrir o nosso coração. Hoje é o último domingo de junho do semestre, do primeiro semestre de 2020. Nós pensávamos que o ano 2020 seria diferente do que está sendo, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está no controle de todas as coisas e por causa disso nós estamos louvando e vamos louvar e adorar ao Senhor que vive e que reina hoje e eternamente. Então vamos louvar a Deus com o próximo cântico. Agradeço a você que tem contribuído com a nossa igreja, com a casa de Deus, que nós chamamos de IBBWDC, mas com a causa de Deus do Evangelho, que a IBBWDC está envolvida. Nós temos as nossas frentes missionárias, nós temos o nosso pessoal que trabalha para nós temos o prédio, a manutenção, equipamentos. Nós tivemos que investir em eletrônicos, em tecnologia nesse período, e eu agradeço a você que tem sido fiel, que tem participado da assistência social, que tem enviado suas contribuições pelo correio, que tem utilizado os veículos eletrônicos para isso. Muito obrigado. Eu me sinto constrangido até diante de tanta generosidade, diante de tanto despojamento por parte de pessoas da nossa congregação. Muito obrigado. Agradeço a vocês que de longe têm sido abençoados e que também têm nos abençoado. Que o Senhor Jesus faça prosperar o trabalho de suas mãos, que Deus te dê saúde se você está sem saúde e que Deus possa fazer você experimentar as bênçãos do despojamento, as bênçãos da generosidade. Que a sua família esteja sendo abençoada através de você, mas que o reino de Deus esteja sendo abençoado também através da sua vida. Então, durante o próximo cântico, se você quiser, você faz a sua contribuição, ou então faça depois que terminarmos o nosso encontro de hoje. Que Deus abençoe
e que você experimente a prosperidade que vem do céu para a sua vida, não apenas a prosperidade material, mas a prosperidade relacional, a prosperidade da saúde física, a prosperidade acadêmica, intelectual, enfim, tudo que vem de Deus que você possa experimentar na sua maior intensidade. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hopes is in your name, and now your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done, and I'll sing of your mercy and your love. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God. Your faithfulness, my solid rock. I give thanks for all you have done, and I'll sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. And as we lift our hands up, heavens open, so let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heavens open, so let our lives declare the love our God has spoken over us. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. He will surely save you from the fowler's snare and deadly pestilence.
Psalms 91 verses 1 through 3. Eu preciso que a sua mente e coração sejam renovados. Efésios 4:23. Faith is being sure of what we hope for. It is being sure of what we do not see. Hebrews 11:1. Out. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. Your word is like a lamp that shows me the way. It's like a light that guides me. Psalms 119:105. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor estará contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. Salmos 73:26. Tchau! Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. Taste and see that the Lord is good. Psalms 34:8. I lift my eyes up to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heavens and earth. Psalm 121, verse 1 to 2. I can do everything because Christ gives us strength. Philippians 4:13. Céu declara a glória de Deus, que mostram as suas obras de suas mãos. Salmos 19:1. Nós somos IBBWDC. Boa tarde, espero que você esteja bem, que você tenha tido uma boa semana. Hoje nós chegamos na 4ª letra da palavra Covid e nós vamos falar hoje sobre inspirando a alma. Quando eu falo sobre inspirar a alma, eu falo sobre inspirar a mente. E quando eu falo sobre mente, eu estou me referindo ao conjunto dos pensamentos e sentimentos que compõem a nossa mente, que compõem a nossa alma. Mas quando eu falo também sobre inspirando a alma, eu me refiro a ter um comportamento animado. A palavra latina para alma é ânima. Então, uma pessoa animada é uma pessoa que tem a alma saudável, a alma saudavelmente alimentada. E a minha ideia hoje, o meu propósito, a minha oração, o meu trabalho para hoje é que no meio da circunstância que você está vivendo, você esteja sendo uma pessoa animada, uma pessoa com bom ânimo. E ter uma alma inspirada significa ser uma pessoa influenciadora, porque nós somos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, para fazermos diferença em meio às diferentes circunstâncias da vida, da existência humana. Ou seja, nós somos chamados para influenciarmos de forma positiva, de forma boa, abençoadora. Para isso, nós precisamos ter a nossa alma saudável, nós precisamos estar inspirados. E eu gostaria que você, então, atentasse para isso, que você pensasse a respeito disso e considerasse isso. No meio da pandemia, no meio das tempestades, das circunstâncias difíceis da vida, nós somos chamados para fazermos diferença positiva em nome de Deus, para sinalizarmos a presença de Deus no meio de um mundo tenebroso, no meio de um mundo de lutas, de crises, de dificuldades, de enfermidades. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Quero lembrar também que quando nós falamos sobre ter uma alma saudável, uma mente saudável, nós estamos falando de termos um corpo saudável, uma vida toda saudável. Então, a alma não está desassociada do nosso corpo. Então, é muito importante pensar nisso. Ter uma alma saudável, uma mente saudável, isso significa também ter um corpo saudável,
cuidar da saúde física, se alimentar adequadamente, descansar, fazer exercício físico, beber água, tudo isso é muito importante para termos então uma saúde física e uma saúde mental também boa. E pensar de forma diferente, desassociar a mente do corpo, é ter uma mentalidade medieval. Platão, o filósofo, na sua filosofia dualista, ensinava isso, que a alma é diferente do corpo, ambos são entidades separadas. Ele dizia que a alma é boa e o corpo é ruim. Nós entendemos, a fé cristã, que o homem, o ser humano é corpo, alma e espírito, nós somos seres integrais. Deus quer nos abençoar de forma integral. Deus quer abençoar a tua alma, Deus quer abençoar o teu corpo, Deus quer que você tenha uma espiritualidade também saudável. Gostaria que nós então trabalhássemos a respeito disso. Eu estava lendo uma pesquisa da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Na verdade, eles fizeram uma observação nos hábitos das pessoas que vivem nas Américas, mais especificamente na América do Sul e mais precisamente no Brasil, e eles fizeram uma comparação entre o estilo de vida do povo que vive nesse lugar do mundo e o povo que vive na região do Mediterrâneo. Por exemplo, a dieta do povo brasileiro e a dieta mediterrânea fazem com que isso traga consequências para a nossa saúde física e também mental. E olha só o que eles fizeram uma prospecção para daqui 30 anos, exatamente no ano 2050, o povo que vive no Brasil terá, a grande maioria, terá problema de Alzheimer. Por quê? Por causa da alimentação, por exemplo, comer muita carne, comer fritura, em detrimento de saladas, de vegetais, de frutas, não ter uma vida muito movimentada. E também, uma outra coisa que acontece é que o povo, nosso povo, não gosta muito de estudar, de ler. Tem dificuldade, especialmente agora com os livros eletrônicos, com os audiobooks, com os vídeos, com as séries. O povo tem lido cada vez menos e isso acaba trazendo um problema para a alma, para a mente, traz uma atrofia cerebral. E então as doenças degenerativas, elas nos acometem por causa disso. Não cuidar da alma, não exercitar a mente, acaba definhando, igual o músculo do corpo, igual qualquer parte do corpo. Se você não exercita, se você não cuida, não alimenta corretamente, você acaba trazendo enfermidades, trazendo definhamento, trazendo degeneração. Então vamos começar levando em consideração isso. Uma mente saudável, uma alma saudável é também um corpo saudável. Então, toma um pouco de sol, beba água potável, porque você pode se intoxicar de alimento ruim, de práticas ruins, de vida sedentária. Da mesma forma, você pode intoxicar a sua alma, a sua mente com sentimentos tóxicos, com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, com pensamentos poluídos também. Então vamos pensar a respeito desse assunto hoje, porque você pode ser muito abençoado, muito abençoada em meio a uma circunstância em que a maioria das pessoas estão deprimidas, estão tristes, estão sentindo-se derrotadas. Você pode fazer a diferença. Por que eu devo gerir a minha mente? Em primeiro lugar, porque meus pensamentos controlam a minha vida. Veja o que está escrito em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que esse texto está dizendo é que tudo começa na mente, tudo começa na alma. Tudo começa com uma palavra, tudo começa com um pensamento, tudo começa com um sentimento. Alguém disse que daqui 5 anos eu serei consequência, produto de 3 fontes: das pessoas com quem eu convivo, dos livros que eu leio, das mensagens que eu ouço. Ou seja, daquilo que entra na minha alma. Então, é da alma que começa um processo que vai desembocar no destino, na vida, no futuro. Então você diz assim, mas foi só um pensamento. Não, não foi o pensamento. Foi o início de um processo que vai te levar para um destino, para um fim. Um pensamento que vai gerar um sentimento que vai gerar uma atitude que vai gerar uma ação que vai gerar um hábito, um vício, que vai configurar um caráter e que vai
determinar um destino, uma vida. Então, é muito importante gerir a mente, gerir a alma, inspirar a alma por causa disso, porque meus pensamentos controlam a minha vida. Tudo começa na mente. Segundo lugar, porque a mente é o campo da batalha espiritual. A guerra espiritual também acontece no cérebro, onde está a sede dos pensamentos, dos sentimentos, o sistema nervoso central. Tudo acontece aí, nesse lugar entre as nossas duas orelhas. E a palavra do Senhor nos diz assim, o apóstolo Paulo, Romanos 7, 22 e 23, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O que ele está dizendo é que intelectualmente eu sei qual é a vontade de Deus, mas existe uma guerra dentro de mim. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Então, às vezes, a mente conspira contra a mente, às vezes a mente conspira contra os sentimentos, ou os sentimentos conspiram contra o intelecto, contra a mente, contra os pensamentos. E acontece isso aqui, uma guerra espiritual, e a maioria das vezes a nossa carne acaba vencendo aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos que é o certo a fazer. Então, a guerra espiritual acontece na mente. Nós precisamos, então, decidir quem eu vou fortalecer. Se eu vou fortalecer a minha alma, a minha mente, ou se eu vou fortalecer meus sentimentos, as minhas emoções. É muito importante pensar a respeito disso. Por que eu devo gerir a minha alma? Terceiro lugar, porque é a chave para a paz e felicidade. Romanos 8,6, o apóstolo Paulo nos diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. É muito interessante que alguém que é animada, uma pessoa que está com a alma, com a mente inspirada, é uma pessoa que está de bem com a vida, é uma pessoa que não está criando problemas, não é uma pessoa que está trazendo dificuldades nos relacionamentos, é alguém que está encorajando, que está incentivando. Eu lembro daquela palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós somos consolados para que consolados possamos consolar aqueles que precisam de consolação. Então, inspirar, ter a alma inspirada, procurar o caminho da inspiração, do ânimo, de ter uma alma animada, ter um instrumento para poder inspirar ou animar aqueles que precisam ser animados ou inspirados. E quem consegue fazer isso é alguém contagiante. Você já parou para pensar isso? Que uma pessoa animada é contagiante e uma pessoa não animada é uma pessoa contagiosa. É uma pessoa negativa, é uma pessoa difícil de relacionar-se, difícil de fazer bem para a vida comunitária. Então vamos lá, vamos ser essas pessoas que fazem diferença positiva nos contextos para os quais Deus nos envia. E eu gostaria então de, a partir agora, dar 3 opções diárias para inspirar a alma. 3 opções práticas para inspirar a alma. Eu já te falei sobre cuidar da saúde física, isso é importante, faz parte do processo todo. Outra coisa importante que eu já falei, as pessoas com quem eu convivo, as mensagens que eu ouço e os livros que eu leio. Essas coisas são importantes, você precisa selecionar essas coisas para que você tenha uma alma saudável, uma alma alimentada, para que você seja uma pessoa inspirada e inspiradora, uma pessoa animada. Mas eu gostaria de destacar mais 3 que você pode guardar aí na sua memória, nas suas anotações. A primeira delas é alimentar a mente com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4, verso 4. E eu me refiro então à palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem sabedoria, tem informação. O livro de Provérbios é um livro de 31 capítulos, onde você tem ali um capítulo para cada dia do mês. Você tem sabedoria prática, você tem ali sabedoria para você lidar com os desafios do dia a dia. Não apenas o livro de Provérbios, mas a Bíblia toda. Não apenas a Bíblia, mas outros livros também. Deus tem usado a vida de diferentes pessoas, diferentes homens e mulheres,
para nos transmitir a sua sabedoria. A palavra de Deus é o nosso livro sagrado, mas nós temos muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas que Deus tem dado sabedoria, inteligência para nos abençoar. Então, ter a nossa mente preenchida com informações boas, sabedoria, com palavras de conhecimento é muito importante. Nossa alma precisa disso, a nossa mente precisa disso. Eu lembro que eu li há algum tempo sobre uma organização que existe na Universidade de Oxford, na Inglaterra, chama-se Oxford Analytica. E lá eles têm uma reunião todos os dias, 5h30 da manhã, reúnem-se os professores, as pessoas que lecionam, os melhores que lecionam em diferentes áreas, e eles formam a Oxford Analytica. E ali eles recebem informações e discutem informações a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, eles discutem agricultura na China, eles discutem sobre o clima na Antártida, a economia em algum lugar do mundo. Eles discutem tudo o que está acontecendo, saúde, finanças, política. E aí, por volta de 2 horas eles fazem isso e em seguida pessoas, líderes do mundo inteiro entram em contato com eles para terem essas informações. E eles compram essas informações. Custam caro essas informações. Por que eles fazem isso? Porque eles chegaram à conclusão que um líder bem informado tomará boas decisões. Então, para você ser uma pessoa que toma boas decisões, você precisa estar devidamente inspirado com informações boas. Então, escolha bem as informações que irão povoar o seu intelecto, povoar a sua mente, inspirar a sua intelectualidade, a sua forma de pensar. Em primeiro lugar, então, alimente a mente com a verdade. Quando você deve fazer isso? Você deve fazer isso de manhã, à tarde, à noite, sempre que você tiver oportunidade. Procure não abrir brecha para poluir a sua mente com informações que não valem a pena, com futilidades, com coisas que não vão adicionar nada à sua espiritualidade, nem à sua saúde emocional e muito menos intelectual. Davi, no Salmo 119, versículos 147 e 148, diz assim: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Então a palavra de Deus é um livro riquíssimo de informação, de promessas, de sabedoria para inspirar a nossa alma. Em primeiro lugar, então, eu devo alimentar a minha mente com a verdade. Em segundo lugar, eu devo liberar minha mente dos pensamentos destrutivos. Eu preciso, então, tomar muito cuidado com pensamentos que conspiram contra a minha vida, contra a minha saúde mental, contra a minha saúde emocional. Preciso tomar muito cuidado com isso. Nós temos alguns inimigos mentais. Quais são esses inimigos mentais? O primeiro inimigo mental é a antiga natureza, a minha antiga natureza. Então, Romanos 7, versos 19 e 23, o apóstolo Paulo fala um pouco a respeito disso. E ele fala ali também, nós já falamos já no começo a respeito disso, sobre a luta que acontece entre o espírito e a carne, entre aquilo que eu sei que eu devo fazer e aquilo que o meu corpo, que a minha natureza carnal pede para eu fazer. Então o primeiro inimigo que eu tenho é a minha antiga natureza. Eu sou uma pessoa que entregou a vida para Jesus, mas eu ainda vivo nessa dimensão da humanidade. E dentro dessa humanidade, a minha regeneração ainda não foi total, não foi completa. Isso vai acontecer só depois que a vida terminar. Então eu vou ter um corpo glorificado, eu vou experimentar aquilo que a palavra do Senhor fala, chama de plenitude. Então, em primeiro lugar, o primeiro inimigo que eu tenho, o primeiro inimigo da minha mente, que eu preciso lidar, é a minha antiga natureza. A segunda coisa que vai lutar contra isso, o segundo inimigo, é Satanás. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. É Satanás, é o diabo. Primeiro é a carne. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando você recebe uma inspiração de Deus, quando você recebe um pensamento, uma sugestão que vem da parte de Deus, o nome disso é inspiração. Quando você recebe uma sugestão que vem do diabo, o nome disso é tentação.
Então tome muito cuidado quando você recebe um pensamento que não vem de Deus. Quando vem do diabo, chama-se tentação. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dará à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E então Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, nos fala a respeito da tentação. A tentação tem 4 fases. A primeira fase é o desejo. Ninguém é tentado por aquilo que não deseja. Por exemplo, eu nunca vou ser tentado a fumar, porque eu odeio o cheiro de cigarro. Eu detesto. Eu não acho nada charmoso o cigarro. E, bem, enfim, nunca serei tentado porque eu não desejo. Então, a primeira fase da tentação é o desejo. A segunda fase é a dúvida. A dúvida é se Deus quer o meu bem, se Deus me ama, se Deus está certo. Eu posso saber que algo não é da vontade de Deus, mas aí eu entro em dúvida. Será que é? Será que não é? Em terceiro lugar, vem a decepção. Desejo, dúvida, decepção. A decepção é você achar que Deus não estava certo. Como, por exemplo, Deus diz para Adão e Eva não comerem o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comessem, morreriam. E aí eles comeram e não morreram. Que decepção! Deus falou que morreria e não morreu. É igual alguém que fala assim, que diz assim: eu não vou ter vida sexual promíscua fora do casamento ou antes do casamento, porque é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Mas aí você acaba quebrando a vontade de Deus. Aí você percebe, eu não tive doença sexualmente transmissível, eu não tive HIV, eu também não fiquei grávida. Então, que decepção. Olha, quando Deus diz que morrerá, é porque morrerá mesmo. Vocês sabem, né? Adão e Eva morreram. E nós herdamos essa natureza mortal. Deus criou o homem, o ser humano, para viver vida eterna. Mas aí a morte veio por desobediência. E quantas pessoas não acreditam que Deus tem um plano, Deus tem um propósito e acabam quebrando esse propósito, esse plano de Deus. Por quê? Dúvida e uma decepção temporária. Porque quando Deus nos diz para não fazer alguma coisa, não é um capricho da divindade, é porque Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. Quantas doenças venéreas, quantas gravidez não desejadas, porque dúvida em relação ao plano de Deus e decepção temporária, porque aquilo que Deus diz, Deus cumpre, aquilo que Deus fala, Deus cumpre, Deus vela por sua palavra para a cumprir. E, em último lugar, vem a desobediência e a derrota. Em primeiro lugar, vem o desejo, depois a dúvida, a decepção, a desobediência e a derrota. Esses são os passos para a queda na tentação. A tentação acontece dentro desse processo. Então, o primeiro inimigo é a natureza antiga. O segundo inimigo é o diabo. Então, quando você recebe uma sugestão do diabo, o nome disso é tentação. Quando Deus dá uma sugestão, o nome disso é inspiração. Agora tem um outro detalhe. Quando você ouve sempre todas as suas sugestões, quando você leva a sério todos os seus pensamentos e sentimentos, o nome disso é estupidez. Por que eu falo isso? Porque nós devemos tomar muito cuidado com nossos pensamentos e nossos sentimentos, as conclusões que nós tiramos. Eu percebo quantas pessoas que dizem assim: olha, eu pensei a respeito disso e eu vou tomar essa decisão. E quantas pessoas estão quebrando a cara. Então, tome muito cuidado. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, a mente do homem, os sentimentos do homem, o pensamento do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. A palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem. Quando a palavra do Senhor diz maldito é o homem que confia no homem, não é para nós desconfiarmos das outras pessoas, é para nós desconfiarmos de nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos. Então, precisamos então ter a nossa mente alimentada por Deus, pela palavra de Deus, pela sabedoria, principalmente sabedoria que vem do céu, que vem do Senhor, que vem da palavra do Senhor. Então, primeiro inimigo, natureza humana. Segundo, o diabo. E o terceiro é o sistema de valores do mundo. Então, nós vivemos em um sistema, uma cultura caída, uma cultura corrompida. A palavra do Senhor nos diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A palavra concupiscência é desejo. Então, nós vivemos em um mundo caído que conspira contra Deus o tempo inteiro. Então,
quando você procura ser alguém segundo o coração de Deus, você estará na contracultura. Então, eu gostaria então de passar para a terceira orientação, terceira opção diária para inspirar a alma. A primeira é alimente a sua mente, a sua alma com a verdade. A segunda é libere sua mente dos pensamentos destrutivos. E em terceiro lugar, você deve focar a sua mente sobre as coisas certas. E o que são as coisas certas? Primeiro, Jesus. Concentre-se em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, 3, diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então pense em Jesus. O que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus nessa situação, nessa circunstância? É uma pergunta muito importante para fazermos diante das questões duvidosas da vida. Segundo lugar, eu devo focar, eu devo pensar nos outros. Tá aí, contra a cultura. A nossa cultura é uma cultura extremamente egoísta, materialista, hedonista e egoísta. As pessoas pensam em si mesmas o tempo inteiro. Elas não pensam coletivamente, mas pensam individualmente. Mas o grande problema é que nós vivemos em comunidade. O mundo é uma aldeia global. Nós somos interdependentes. E quando nós falamos em igreja, na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala sobre corpo de Cristo. Então, quando você pensa na anatomia humana, você percebe que nossos membros, nossos órgãos são interdependentes. Não existe nada em nós que possa ser preterido, que possa ser prescindido. Tudo é muito importante. E seres humanos, todos somos importantes. Então, a segunda área onde nós devemos focar nossos pensamentos são as outras pessoas. Filipenses 2:4, a palavra do Senhor diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E eu quero aproveitar nesse momento para felicitar vocês que são pessoas despojadas, que são pessoas generosas, pessoas que têm abençoado. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Sabe por quem? Por essas pessoas que eu tenho falado. Quantas pessoas têm se abdicado para abençoar a minha vida, e eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que eu tenho de poder abençoar a vida de outras pessoas. E eu percebo que quando nós abençoamos, nós somos abençoados pelo próprio fato de abençoar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, você que é uma pessoa egoísta, você que só pensa em você, no seu contexto, você está perdendo uma grande chance de experimentar a bênção de Deus, as riquezas que Deus tem para aqueles que são generosos, aqueles que pensam nas outras pessoas. Uma vez nós tivemos uma série na nossa igreja, Eu Sou o Terceiro. Então, quem é o primeiro? O primeiro é Jesus, o primeiro é Deus. E o segundo? Quem é o segundo? O segundo é o próximo. E o terceiro? Eu sou o terceiro. Então, Deus em primeiro lugar, depois vem o próximo. E depois vem eu mesmo. Primeiro, pense em Jesus. Em segundo lugar, pense no próximo. E em terceiro, pense na eternidade. Se você quer ser uma pessoa animada, pare de ficar pensando no mundo. Pare de ficar pensando no consumismo, no materialismo. Pare de ser infeliz por coisas que você não tem e comece a dar graças a Deus pelas coisas que Deus tem te dado. Dê graças a Deus porque você tem ouvidos para me ouvir. Você tem olhos para me ver nesse momento. A maioria esmagadora de vocês são pessoas privilegiadas em muitos aspectos. De uma maneira ou de outra, eu poderia estar alistando aqui as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Portanto, vamos então agradecer a Deus pelo que temos e vamos pensar na eternidade. Tem muita gente sofrendo nesse momento porque está pensando só nas coisas daqui dessa vida. Essa semana eu falei para alguém isso. Falei, olha, a vida tem nos dado desafios nesses dias de pandemia, de distanciamento, de quarentena. Tem sido tempo difícil, mas é bom lembrarmos que o nosso destino final, nosso ponto final não é aqui. Nós estamos em uma transição, nós estamos vivendo um processo. Teve um teólogo jesuíta que disse assim, que nós não somos seres humanos vivendo uma aventura espiritual, tendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, nós estamos aqui vivendo uma experiência humana que dura o quê? 70 anos? 90 anos? 100 anos? Eu não sei quanto tempo que é, mas é um processo que
tem começo, meio e fim, mas existe a eternidade que não tem fim. É para lá que estamos indo. Você tem um destino eterno, ou você vai para o céu com Deus, ou você vai para a perdição eterna, que a Bíblia chama de inferno, sem Deus. Essa é uma decisão que você toma hoje, agora. E eu gostaria de convidar você a tomar essa decisão, a ter consciência dessa decisão. Hoje você decide, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Esse é o caminho que a palavra do Senhor nos dá. O Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero te encorajar então hoje a ter uma saúde mental boa, a inspirar a sua alma, a sua mente, a ser uma pessoa animada, pensando nisso, alimentando corretamente a sua mente, liberando-se desses inimigos da mente, da alma, e em terceiro lugar, focando nos pensamentos corretos, que são Jesus, o próximo e a eternidade. A vida é maravilhosa, a vida é boa, eu amo a natureza, estou aqui no quintal falando com vocês, escutando o barulho do vento, o barulho dos pássaros, eu amo tudo isso, mas aqui não é o meu fim, aqui não é o meu destino. Existe um lar, existe um lugar onde Deus está me aguardando, os nossos entes queridos que já foram estarão lá e todos nós nos reuniremos lá quando o Senhor nos chamar. Então, vamos viver os dias que temos para viver, sinalizando a presença do Senhor, glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito, sendo instrumentos para abençoarmos a vida de outras pessoas. Gostaria de convidar você para orar nesse momento. Então, vamos falar com o Senhor, agradecer a Ele, pedir que Ele nos abençoe a partir da sua palavra. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos que essa palavra se aloje no nosso coração, na nossa alma, e que nós sejamos praticantes da Sua palavra. Nós pedimos, Pai, que a teoria não seja o fim dessa experiência de hoje, mas que ela venha a ser praticada na nossa vida. Peço, Pai, que nós não sejamos pessoas contagiosas, mas sejamos pessoas contagiantes, pessoas que animadas animam outras pessoas. No meio de uma situação de enfermidades, de contágios, de pandemia, usa, Pai, a vida desse homem, dessa mulher, dessa menina, desse rapaz, dessa família que está participando do culto de hoje. Nós pedimos, Pai, que o Senhor use a Tua palavra, que ela seja instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo. Abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, enxergar a riqueza, a profundidade da Tua palavra e que ela possa se transformar em vida na nossa própria vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos, Pai, esse tempo nas mãos do Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de nós e dedicamos, Pai, nossa vida no Teu altar e fazemos isso em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, amém e amém. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude,
espero que você tenha gostado do encontro de hoje, que você tenha sido abençoado, que você tenha sido abençoada, que a sua família, que vocês tenham sido ricamente abençoados nesse domingo, dia que Deus nos deu para cultuarmos ao Senhor. No próximo final de semana estaremos aqui juntos. No meio da semana teremos a nossa live, teremos a nossa classe de Romanos. Nada muda por causa do feriado e com a graça de Deus estaremos nos encontrando. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.